Há séculos, o céu era um mistério inalcançável para a humanidade. O ar, essa força invisível e implacável, parecia um território proibido, hostil a qualquer tentativa de domínio. Mas está aí a história de dois irmãos que não apenas ousaram desafiar esse limite, como transformaram o impossível em realidade com suas próprias mãos. Você vai descobrir como, entre dunas de areia e ventos cortantes, eles construíram os primeiros planadores, desmascarando erros de cálculo que enganaram gerações de cientistas. Vamos mostrar como, em uma modesta oficina de bicicletas, eles criaram um motor que nenhuma fábrica da época seria capaz de reproduzir, e como esculpiram hélices que desafiavam as leis conhecidas. Você vai testemunhar o dia histórico em que o homem finalmente venceu a gravidade e o motivo pelo qual esse feito revolucionário passou despercebido pelos contemporâneos. É uma narrativa sobre a teimosia que move montanhas, a precisão que domina o caos e a paciência que espera o momento certo, quando até o vento mais rebelde se curva à vontade humana. No final do século XIX, em uma casa simples na rua Water, em Dayton, Ohio, dois meninos cresciam sem imaginar que seus nomes ecoariam pela eternidade. Wilbur e Orville Wright nasceram em um lar onde o conhecimento e a prática andavam de mãos dadas, onde a curiosidade era tão valorizada quanto a disciplina. Seu pai, Milton Wright, um bispo da Igreja dos Irmãos Unidos, era um homem de princípios inabaláveis, mas de mente aberta às ideias revolucionárias. Embora rigoroso, nunca cerceou a sede de saber dos filhos. Sua biblioteca, um verdadeiro santuário do pensamento, abrigava desde tratados teológicos até obras de astronomia, engenharia e biologia. Os garotos passavam horas no chão, entre pilhas de livros, decifrando páginas que muitas vezes ultrapassavam sua compreensão, mas nunca seu fascínio. Sua mãe, Susan, era uma mulher à frente de seu tempo. Com mãos hábeis e uma intuição quase mecânica, ela consertava móveis, esculpia brinquedos e manejava serras e tornos com a mesma destreza com que costurava. Orville observava, ainda criança, enquanto ela desmontava um moinho de café, ajustava engrenagens e o remontava com precisão cirúrgica. Não eram lições formais, era simplesmente o jeito dela viver. Essa naturalidade com que lidava com ferramentas marcou profundamente os filhos, ensinando-lhes que inovar não era milagre, mas parte do cotidiano. Tudo mudou quando o pai trouxe de uma viagem um pequeno helicóptero de brinquedo, movido por uma banda de borracha torcida. O objeto voava até o teto, pairando por instantes antes de descender suavemente. Aquela imagem hipnotizou os irmãos. Não se contentaram em brincar, desmontaram o artefato, copiaram seu mecanismo e passaram a criar suas próprias versões, testando ângulos, materiais e proporções. Aos 20 anos, Wilbur já era um jovem reservado, mergulhado em livros de física e anatomia, obcecado pelo voo dos pássaros. Uma lesão facial sofrida em um jogo de hóquei o isolou do mundo, mas não de seus estudos. Enquanto Orville, mais extrovertido e prático, complementava o irmão com sua habilidade manual, os dois formavam uma dupla perfeita, um sonhava com teorias, o outro as materializava. Juntos, passaram pela tipografia onde aprenderam que cada detalhe, da tinta à umidade do papel, fazia diferença e pela febre das bicicletas, que varreu a América nos anos 1890. Abriram uma oficina onde não apenas consertavam, mas reinventavam as máquinas. Analisavam a resistência dos quadros, testavam correntes, ajustavam ângulos de direção. Cada pedalada era um experimento, cada curva, uma lição de equilíbrio. Mas, mesmo entre correntes e pneus, seus pensamentos voavam mais alto. Até que, em 1896, uma notícia abalou Wilbur, a morte de Otto Lilienthal, pioneiro da aviação, que realizará mais de 2.000 voos planados. O acidente não foi apenas uma tragédia, foi um chamado. Ele mergulhou nos registros do alemão, estudou cada esboço, cada cálculo. Aquela perda selou sua determinação, era hora de transformar a teoria em ação. Naquela casa em Dayton, entre livros sobre morcegos, esboços mecânicos e peças de bicicleta espalhadas, nascia não apenas uma máquina, mas uma nova era. O vento, outrora inimigo, estava prestes a se tornar seu maior aliado. Os registros de Lilienthal, os estudos do engenheiro americano Chanute e os relatos das tentativas pioneiras do inventor inglês George Cayley tornaram-se sua Bíblia. Aquele espaço em Dayton, antes dominado por esquemas de quadros de bicicleta, transformou-se em um laboratório de sonhos audazes. Paredes agora cobertas por desenhos de asas, tabelas de cálculos de sustentação, equações rabiscadas entre esboços de perfis aerodinâmicos.
As noites se alongavam em debates acalorados sobre ângulos de ataque, forças de arrasto, o delicado equilíbrio entre o empuxo que ergue e a resistência que freia. Wilbur, obsedado pela ideia de dominar a estabilidade natural, repetia como um mantra: precisamos decifrar o código da natureza, não apenas copiá-la. Orville, com suas mãos hábeis de mecânico, traduzia essas teorias em modelos rudimentares, comparando curvas de asas, testando materiais, transformando páginas de livros em protótipos de madeira e tecido. Mas o que verdadeiramente os fascinava, e o que nenhum de seus predecessores havia resolvido, era o controle. Balões e dirigíveis eram prisioneiros dos caprichos do vento, os planadores de Lilienthal, embora elegantes, limitavam-se a deslizar como folhas ao sabor da brisa. Os Urai queriam mais, queriam governar o voo. E foi assim, em 1899, que nasceu sua primeira vitória tangível, um simples papagaio de 2 asas, mas com um segredo revolucionário. Inspirados pelo voo das águias, que, ao curvar as pontas das asas de forma assimétrica, executavam giros precisos, eles incorporaram ao brinquedo um mecanismo de torção das asas. Ao inclinar uma extremidade para cima e a outra para baixo, o aparato respondia com uma crenagem controlada, mudando de direção como um barco ajustando o leme. Quando o teste foi realizado, o resultado foi elétrico, o papagaio não apenas subia, como obedecia. Era a prova de que o homem poderia, sim, dialogar com o vento, não como passageiro, mas como piloto. Entretanto, um papagaio era apenas o prelúdio. Para voos humanos, precisavam de dados irrepreensíveis. E foi aí que descobriram a armadilha. As fórmulas disponíveis, até mesmo as do respeitado Samuel Langley, diretor do Instituto Smithsonian, eram baseadas em medições grosseiras ou em suposições teóricas. Alguns coeficientes de sustentação, por exemplo, estavam superestimados em quase 100%. Construir um planador com esses números seria como navegar com um mapa desenhado por um cego. A solução: reinventar a ciência do zero. Sistematicamente, eles catalogaram cada variável: área da asa, curvatura do perfil, ângulo de ataque, velocidade do vento. Criaram suas próprias tabelas, seus próprios testes, suas próprias verdades. O primeiro planador nasceu dessa obstinação, uma estrutura de abeto e lona de algodão, com 2 asas retangulares unidas por montantes, sem motor, projetada para planar por breves instantes contra ventos frontais. Mas onde testá-lo? Dayton, com seus ares calmos e terrenos acidentados, era inadequado. Foi então que uma carta a Serviço Meteorológico Nacional revelou o destino: Kitty Hawk, uma língua de areia remota na Carolina do Norte, onde os ventos oceânicos sopravam incessantes e o solo macio amortecia quedas. O lugar era tão isolado que o acesso exigia uma odisseia: trem até Norfolk, barca até a vila mais próxima e, por fim, quilômetros a pé pelas dunas. Os moradores, pescadores e funcionários dos Correios olhavam os estranhos com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Vieram voar? Com esse troço de madeira, deve ter murmurado mais de um. Em outubro de 1900, o planador foi montado entre as dunas. O vento uivava a 50 km por hora, arrastando grãos de areia como estilhaços. Wilbur, deitado sobre a asa inferior, tentava equilibrar o corpo para controlar a máquina. Os primeiros voos foram caóticos, o aparato guinava, perdia altitude, atirava o piloto contra o chão com uma violência que deixava marcas roxas na pele. Cada tentativa durava segundos, mas cada queda ensinava uma lição. Eles não estavam apenas testando uma máquina, estavam aprendendo a linguagem do ar. E embora aquela primeira campanha em Kitty Hawk tenha terminado com mais perguntas do que respostas, uma certeza cristalinizou-se: a teoria, sozinha, não bastava. Era na areia, no suor e nas falhas que o segredo do voo seria desvendado. Não por acaso, não por sorte, mas pela precisão, a mesma que, anos depois, faria do nome Urai sinônimo de conquista. Os voos não ultrapassavam 5 segundos. A distância máxima, cerca de 9 metros. E mesmo assim, em cada um daqueles breves saltos no ar, eles extraíam um tesouro de informações. Todas as noites, à luz tremula de lampiões, revisavam esboços e anotações, a velocidade do vento, o ângulo de lançamento, a resposta do estabilizador, a reação do aparelho a cada correção. Logo ficou claro que a eficiência das asas era inferior ao previsto, a sustentação, muito aquém dos cálculos. Mas o maior obstáculo era o controle. O empenamento das asas e o estabilizador dianteiro falhavam em responder com precisão.
O piloto mal tinha tempo de corrigir uma inclinação ou um mergulho antes que a máquina perdesse altitude e caísse. Em 1901, retornaram com um novo planador, envergadura ampliada para 6,7 metros, geometria do estabilizador reformulada. O resultado? Pior. O aparelho ficou mais pesado, o manejo, ainda mais instável. Em um dos voos, Wilbur despencou bruscamente, machucando gravemente o ombro. Orville, ao experimentar o planador pela primeira vez, sentiu o mesmo, um comando imprevisível, quase rebelde. As dúvidas começaram a minar sua confiança. Seriam os dados que usavam, incluindo os coeficientes de sustentação de Lilienthal, imprecisos? Aquela incerteza os perseguia. No outono de 1901, de volta a Dayton, Wilbur confessou em uma carta: francamente, duvido que o homem algum dia aprenda a voar. Foi esse mesmo desânimo que os impulsionou adiante. Se os números dos outros falhavam, criariam os seus próprios. Naquele inverno, na oficina da West Fair District, construíram uma rudimentar mas engenhosa túnel de vento, um duto retangular de 1,5 metros de comprimento, com um ventilador em uma extremidade. Dentro, fixavam miniaturas de asas de folha de Flandres em suportes delicados e, com balanças improvisadas, mediam força, arrasto e sustentação. Testaram mais de 200 perfis diferentes, planos, curvados, com ângulos de ataque variados. Os resultados foram chocantes, os coeficientes de sustentação dos modelos populares estavam superestimados em até 50%. Isso significava que todos os planadores anteriores eram subdimensionados em área e sobrecarregados em peso. Com os dados corrigidos, projetaram, no verão de 1902, um terceiro planador, mais leve, equilibrado, com um sistema de controle finalmente coerente. Pela primeira vez, integraram 3 elementos em harmonia: o empenamento das asas, o leme vertical e o estabilizador horizontal dianteiro. Quando voltaram a Kitty Hawk naquele outono, o vento os recebeu com a mesma fúria de sempre. Mas desta vez, o aparelho respondeu diferente. Alternavam-se nos comandos, um pilotava, o outro registrava cada detalhe. O planador permanecia no ar por 5, 10, depois 20 segundos ou mais. Pela primeira vez, não apenas controlavam a inclinação, dominavam a direção. Em um dos voos, Orville percorreu mais de 180 metros em linha quase reta, pousando exatamente onde planejara antes da decolagem. Pela primeira vez, sentiram que a máquina obedecia, que um homem no ar não estava à mercê dos caprichos do vento, mas podia escolher rumo, ângulo e momento de aterrissar. Até o final de 1902, realizaram mais de 1000 voos. Os tombos, os erros e as frustrações deram lugar a uma certeza inabalável: era possível construir uma máquina mais pesada que o ar, estável e governável. Mas faltava o passo definitivo. Para que o voo se tornasse real, não um deslize assistido pelo vento, mas uma conquista autônoma, precisavam de um motor. E eles não tinham pressa. Sabiam quanto já haviam errado. Porém, agora possuíam algo que ninguém mais tinha: dados precisos, um sistema de controle afinado, uma aerodinâmica comprovada e, acima de tudo, experiência. Meses de trabalho sob o sol escaldante e o vento cortante haviam transformado 2 teóricos em engenheiros práticos. Quando embalaram suas ferramentas e planejaram a próxima etapa, o céu sobre Kitty Hawk já não parecia um inimigo. Era um desafio, e eles o encaravam como qualquer outro problema, com régua, caderno e paciência incansável. De volta a Dayton após a temporada triunfal de 1902, os irmãos Urais sabiam exatamente o que faltava: um motor. O planador, agora estável e controlável, era a base. Para que se tornasse um avião de verdade, deveria decolar por seus próprios meios, sem depender de dunas ou ventos favoráveis. Em 1903, começaram a busca. O mercado oferecia motores para barcos, bombas d'água, máquinas agrícolas, todos ou muito pesados ou insuficientemente potentes. Procuraram fabricantes dispostos a criar um motor a gasolina de 10 cavalos de força, pesando no máximo 86 quilos. A resposta foi unânime: impossível. Então, decidiram construí-lo eles mesmos. E encontraram em Charlie Taylor, mecânico de sua oficina de bicicletas, o aliado ideal: um homem sem diploma, mas com mãos firmes, intuição afiada e uma paciência inesgotável. Nos fundos da loja, com um torno simples e materiais básicos, aço, latão, alumínio, deram início ao trabalho. A escolha do bloco de alumínio para os cilindros foi um golpe de gênio: reduziu o peso sem sacrificar resistência.
Na primavera de 1903, o motor ficou pronto, 4 cilindros, refrigeração a água, 12 cavalos de força e menos de 82 quilos. Exatamente o que precisavam. O carburador era caseiro, o sistema de alimentação de combustível, elementar. Tudo testado no local, com o motor acionado por uma manivela manual, transmitindo potência a um eixo horizontal. Mas o desafio não terminava aí. Faltava transformar aquela força em movimento para frente e isso exigia hélices. Acreditavam, a princípio, que poderiam adaptar soluções existentes. Enganaram-se. As hélices de barcos ou ventiladores não serviam, sua aerodinâmica não gerava a tração direcional necessária. Na época, simplesmente não existia uma teoria moderna de hélices aéreas. Mais uma vez, começaram do zero. Raciocinaram que uma hélice não era senão uma asa estreita em rotação, capaz de produzir empuxo se moldada corretamente. Calcularam o passo ideal, o ângulo de torção progressiva. Para validar os números, construíram modelos e os testaram em rotação, medindo a tração com pesos suspensos. Cada formato de pá foi experimentado na prática. Chegaram a um projeto de 2,6 metros de comprimento, com uma torção gradual, ângulo menor na base, maior nas pontas. Essa geometria garantia tração uniforme em toda a extensão, mantendo velocidade de rotação constante. Fabricaram 2 hélices idênticas, instaladas nos lados do fuselagem, conectadas ao motor por um sistema de transmissão por correntes semelhante ao de uma bicicleta, porém reforçado para suportar cargas muito maiores. Para neutralizar o torque reativo, as hélices giravam em sentidos opostos. A precisão era vital. As correntes não podiam folgar, os eixos não podiam oscilar, a tensão não podia falhar sob vibração. Cada peça era usinada ou ajustada à mão. O trabalho nas hélices e na transmissão consumiu mais tempo do que a própria construção da motor. Cada dia na oficina, Charlie Orville e Wilbur revisavam cálculos, recalculavam cargas, corrigiam desalinhamentos, substituíam peças. Testavam tudo em vazio, depois sob carga, então com o sistema montado. Paralelamente, aperfeiçoavam uma nova versão do planador que já não era mais apenas uma asa deslizante, mas o esboço definitivo de uma máquina voadora. O fuselagem ganhará reforços, as asas foram rigidizadas com tirantes diagonais, a mesma lona bem esticada cobria a estrutura. O estabilizador frontal ficou mais rígido, os controles mais precisos. E, como antes, o piloto deitava-se sobre a asa inferior, menos arrasto, mais eficiência. Sabiam que o peso havia quase dobrado. Com piloto, motor, estrutura e combustível, a máquina agora beirava os 275 quilos. Para que aqueles 12 metros de envergadura se descolassem do chão, cada componente deveria funcionar em perfeita sinergia, as asas gerando sustentação, as hélices convertendo potência em empuxo, o motor entregando força sem falhas. Nada ali era emprestado ou adaptado. Do perfil das pás aos tensores da transmissão, tudo nasceu ali mesmo, entre tornos improvisados, serras manuais e pilhas de rascunhos cobertos de equações. Não havia anúncios pomposos, nem convites à imprensa, nem busca por patrocinadores. Não precisavam convencer o mundo, apenas a si mesmos. E só fariam isso quando cada variável estivesse dominada, cada risco, mitigado. Em novembro de 1903, embarcaram a máquina em caixotes rumo a Kitty Hawk. Charlie Taylor, o mecânico que construíra o motor, os acompanhou, sua presença era vital para ajustes de última hora. Chegaram 2 semanas antes do Natal. Os dias se esvaíam entre montagem, calibragem e espera. O vento, teimoso, recusava-se a cooperar. Mas eles não se apressavam. Conheciam o preço da pressa. Revisaram cada parafuso, cada articulação, cada milímetro de folga. Os propelidores giraram em testes estáticos, o motor rugiu em plenos 12 cavalos força, a estrutura respondeu aos comandos, mas o ar permanecia uma barreira invisível, juiz implacável que só daria seu veredito no momento certo. A manhã de 17 de dezembro amanheceu úmida e cortante. Ventos do Atlântico açoitavam a praia, levantando jatos de areia e congelando os rostos com lufadas geladas. O termômetro mal ultrapassava 0 grau, e o céu era uma lousa cinza, pesada. Mas o vento, finalmente, soprava firme, nordeste, a 27 milhas por hora. Era a janela que esperavam.
O Flier, agora uma máquina de 274 quilos, com 12 metros de envergadura, repousava sobre 2 trilhos de 18 metros, cravados na areia compactada. Sua ossatura de abeto, revestida por muselina encerada e costurada à mão, tremia levemente com as rajadas. O piloto deitaria-se sobre a asa inferior, mãos nas manetes que, por meio de cabos, controlavam simultaneamente o arqueamento das asas, o estabilizador dianteiro e o leme vertical. À sua direita, o motor de 4 cilindros, 12 cavalos de potência bruta, acionava as 2 hélices de madeira, cada uma com 2,6 metros de diâmetro, por meio da transmissão por correntes. As pás giravam em sentidos opostos, anulando o torque que ameaçava desestabilizar a máquina. Nada ali era convencional. Cada peça, cada mecanismo, cada curva das hélices havia sido concebido do zero, forjado entre erros e acertos naqueles meses de clausura. 5 homens da estação de salvamento local e um pescador foram recrutados para ajudar no lançamento. Sua função era segurar a máquina nos trilhos até o momento do impulso final, além de testemunhar caso algo desse certo. Orville posicionou a câmera sobre um tripé. O obturador seria acionado manualmente, por meio de uma pera de borracha conectada a um tubo, um sistema rudimentar, mas suficiente para registrar o instante decisivo. 3 dias antes, em 14 de dezembro, Wilbur havia tentado o primeiro voo. O Flier saltou dos trilhos com violência, perdeu velocidade, mergulhou de nariz e espatifou-se no chão. A estrutura e uma das longarinas ficaram danificadas. O voo durou 3 segundos. Após os reparos, combinaram, desta vez, Orville pilotaria. Às 10h35 da manhã de 17 de dezembro, tudo estava pronto. Orville deitou-se na máquina, ajustou as correias, verificou os comandos uma última vez. Wilbur segurou a ponta de uma asa, impedindo que o vento a tombasse antes da hora. Quando tudo foi conferido, o motor foi acionado pelo volante de inércia. As hélices ganharam vida, girando cada vez mais rápido. O Flier começou a deslizar pelos trilhos, primeiro devagar, depois acelerando. Em poucos segundos, as rodas perderam contato com o solo. Ele voava. A apenas 3 metros do chão, o percurso durou 12 segundos. Nesse intervalo, a máquina percorreu 36,5 metros. O controle era instável, o aparelho balançava, ameaçava guinar. Mas Orville manteve-o no ar e pousou em segurança. Era o primeiro voo controlado da história, um aparato mais pesado que o ar, impulsionado por motor, pilotado por um homem. Minutos depois, repetiram o lançamento. Dessa vez, Wilbur pilotou, cobrindo cerca de 53 metros. Orville voltou para o terceiro voo, 61 metros. Finalmente, na quarta e última tentativa, Wilbur alçou o voo por 59 segundos, percorrendo 260 metros. Foi o mais longo e estável dos testes daquele dia. Ao pousar, os patins quebraram. Uma rajada violenta tombou a máquina, danificando as asas além do reparo. A fotografia tirada por Orville no primeiro voo capturou o instante exato da decolagem, o Flier no ar, o piloto deitado em seu posto, Wilbur correndo ao lado, acabando de soltar a asa. Aquela imagem, mais tarde, tornaria-se um ícone. Mas naquele dia, passou despercebida. Após os testes, os irmãos enviaram um telegrama ao pai, em Dayton, 4 voos na manhã de quinta. Todos bem-sucedidos. O mais longo, 59 segundos. Máquina levemente danificada. Voltamos para casa no Natal. Os jornais, ao receber a notícia, mal piscaram. Apenas o Norfolk Virginian Pilot publicou uma breve nota, confundindo os nomes e exagerando a distância em quase 10 vezes. Grandes veículos, como a Associated Press ou o New York Times, ignoraram o fato. Afinal, declarações ousadas sobre voos eram comuns na época, e nenhuma até então se confirmara. Para Orville e Wilbur, porém, não se tratava de um triunfo. Era um marco. As condições haviam sido adversas, a estrutura frágil, os voos breves. Mas o essencial estava provado: uma máquina motorizada, construída por suas próprias mãos, havia decolado, sido controlada e pousado. Não dependia do vento. Podia repetir o feito. Eles desmontariam o Flier, levá-lo de volta a Dayton e, já em janeiro de 1904, começariam a trabalhar em um modelo aprimorado.
Dali em diante, os desafios não seriam mais apenas técnicos, mas humanos, o ceticismo, a desconfiança, a sede por espetáculo. Mas naquele 17 de dezembro, ninguém ainda sabia que aquele salto curto sobre os trilhos não era um fim, mas um início. Não com estardalhaço, não com multidões, não com discursos. Mas com precisão milimétrica, com cálculos implacáveis, com o vento a favor e um homem nos comandos. Quando Orville e Wilbur retornaram a Dayton após os voos em Kitty Hawk, não encontraram repórteres no trem, nem representantes de academias de ciência, nem sequer curiosos à sua espera. Apenas uma carta do pai. Sobre a mesa de cozinha era mais valioso que qualquer manchete, e onde a paciência pesava mais que o aplauso. Apenas uma carta do pai os aguardava, com palavras de orgulho discreto ao lado de recortes de jornais que ainda os ignoravam. O primeiro voo motorizado e controlado da história, realizado em 17 de dezembro de 1903, passou quase despercebido. Sem anúncios, sem reportagens, sem o clamor que merecia. Em vez de conferências de imprensa, eles voltaram ao silêncio da oficina. Já em janeiro de 1904, suas mãos estavam de volta ao trabalho, esculpindo o Flier 2 não como um troféu, mas como uma ferramenta de aperfeiçoamento. Desta vez, alugaram um pedaço de terra em Ufman Prairie, a alguns quilômetros a oeste de Dayton, onde o vento soprava livre entre campos de milho e pastagens. Ali, ergueram um hangar de madeira, montaram uma catapulta de lançamento com mastro e contrapeso, e começaram a voar. Não para impressionar, mas para dominar. Durante aquele ano, decolaram dezenas de vezes, ajustando cada curva, cada inclinação, cada resposta do aparelho aos comandos. Foi ali que aprenderam a virar no ar, a corrigir a rota, a retornar ao ponto de partida como um pássaro que conhece seu ninho. No verão, Wilbur fechou o círculo pela primeira vez, uma curva perfeita, uma aterrissagem quase no mesmo lugar de onde havia partido. Em 1905, veio o Flier 3 mais estável, mais preciso, com um sistema de lemes refinado. Era a primeira máquina capaz não apenas de voar, mas de permanecer no ar. Naquele outono, Wilbur ficou 38 minutos nos céus, cobrindo cerca de 39 quilômetros. Um feito que coroava anos de cálculos, mas que ninguém além deles mesmos e de alguns fazendeiros locais testemunhou. Tudo era registrado em cadernos, com cronômetros e anotações meticulosas. Em 1905, depositaram a patente do sistema que tornava o voo controlável, a combinação de torção das asas, leme vertical e horizontal. Uma invenção que, para eles, era a verdadeira revolução, não o motor, não as asas, mas o controle. A patente só seria aprovada em 1906, após quase 3 anos de espera. Até então, evitavam demonstrações públicas. Não por medo do fracasso, mas do plágio. Enquanto isso, escreviam cartas ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos, a industriais franceses, a autoridades britânicas. Respostas vagas, desdém, ceticismo. Na Europa, seu nome era mencionado entre boatos, mais um par de sonhadores entre tantos que prometiam voar. Enquanto isso, em Paris, outro nome ganhava as manchetes. Em outubro de 1906, Alberto Santos Dumont decolou diante de uma comissão do Aeroclube de France, percorrendo 60 metros que bastaram para ser aclamado como o primeiro homem a voar. Os jornais o celebravam. Os Urai observavam em silêncio. Seu princípio era inegociável, nenhum voo público sem contrato assinado. Exigência que afastava mais do que atraía. Na Europa, os chamavam de herméticos, na América, de teimosos. Em 1907, Wilbur embarcou para Paris. Não levou um avião, nem esboços, nem promessas vazias. Levou apenas a certeza de que seu sistema funcionava e a paciência para esperar que o mundo percebesse. Enquanto negociava com investidores franceses e membros do Aeroclube, Orville ficava em Dayton, refinando a máquina e lutando nas batalhas legais pela patente. Até que, em 1908, a maré começou a virar. O Exército dos Estados Unidos finalmente assinou um contrato, um avião, se provassem que voava. Paralelamente, uma empresa francesa fechou acordo para demonstrações públicas em Le Mans. Não havia mais como se esconder. Naquele verão, Wilbur subiu aos céus da França. A plateia ria ao vê-lo, mais um americano que jurava voar. Mas no primeiro dia, ele decolou, virou, traçou um círculo perfeito e pousou no mesmo ponto. No segundo dia, compararam-no a Lilienthal. No terceiro, a um gênio do futuro.
A França, que antes duvidava, agora o aclamava. Enquanto isso, Orwell enfrentava seu próprio teste em Fort Meade, Virgínia. Até que, em 17 de setembro de 1908, um propelidor se partiu a 30 metros de altura. O Flier despencou. O tenente Thomas Selfridge morreu na queda. Orwell sobreviveu, mas com fraturas no quadril e no crânio. Passaria meses se recuperando, enquanto o mundo finalmente reconhecia o que eles sempre souberam: aqueles aparelhos não eram brinquedos, nem ilusões. Eram máquinas que desafiavam a gravidade e que, agora, tinham um preço. Quando Orwell se juntou a Wilbur na Europa, já não eram mais desconhecidos. Assinaram contratos, apresentaram seus projetos a militares e industriais, e colheram o que haviam semeado em anos de obscuridade. A fama chegou primeiro na França, depois na Alemanha, na Inglaterra, e só então, como um eco tardio, nos Estados Unidos. Em 1909, realizaram voos espetaculares em Camp de Alvors, diante de dezenas de milhares de pessoas, incluindo reis e rainhas. Parecia que o mundo finalmente se abria para eles. Mas a saúde de Wilbur já estava minada. Anos de exaustão, viagens incessantes, noites em claro e gripes mal cuidadas haviam corroído seu corpo. Em 1912, um tifo abdominal o derrubou. Morreu em 30 de maio, aos 45 anos, no mesmo Dayton onde tudo começara. Orwell viveu mais 36 anos sem ele. Continuou a trabalhar, consultando, orientando, representando os Estados Unidos em comitês científicos, mas nunca mais pilotou. Para ele, a história que haviam escrito juntos era um livro fechado. Morreu em 1948, na mesma casa onde, décadas antes, ele e Wilbur tinham traçado os primeiros esboços de asas. Quando partiu, os Estados Unidos já eram uma nação cruzada por rotas aéreas, onde aviões transatlânticos ligavam continentes e caças a jato rasgavam os céus da Europa. Ele viu a aviação se tornar não um milagre, mas uma rotina, não uma ousadia, mas uma indústria. Viu suas asas de madeira e tecido se transformarem em fuselagens de alumínio, cheias de instrumentos, flaps, turbinas. Viu o mundo que ajudara a criar. E no entanto, sempre permaneceu um pouco à parte. Porque pertencia a outra era, uma era em que o traço de um lápis sobre o papel valia mais que qualquer manchete, e em que a genialidade se media não em aplausos, mas em segundos de voo que ninguém além deles mesmos testemunhava. Era o tempo em que ainda se desenhava à mão, quando motores nasciam de latão e correias, quando as primeiras testemunhas seguravam a aeronave com as próprias mãos até que o vento a levasse. Após a morte de Wilbur, Orwell nunca mais voou. Continuou a observar a aviação de longe, revisando artigos, participando de reuniões, mantendo correspondências, mas evitando a luz dos holofotes e recusando quase todos os convites. Certa vez, declarou com a mesma secura que marcará sua vida, nunca nos interessou o espetáculo. Nos interessava apenas se era possível voar e por quê. E, de fato, parecia acreditar que seu legado não era o início de uma lenda, mas o resultado de um trabalho, exato, metódico, sem adornos. A memória dos irmãos Wright não nasceu de uma só vez. Foi se acumulando devagar, como sedimentos em um rio, nos verbetes de dicionários, nos nomes de ruas, em filmes de arquivo empoeirados. Seu nome batizaria bases aéreas, universidades, modelos de aeronaves, prêmios científicos. Quando os astronautas da Apollo 11 pisaram na Lua, Neil Armstrong levou no bolso um fragmento da asa do Flier original. Assim, o ar que eles haviam domado a poucos metros do chão chegou até onde o ar já não existe. Hoje, no Museu Smithsonian, repousa a máquina que começou tudo. Não reluz, não impressiona pela força, não transmite velocidade. É pequena, frágil, quase translúcida, como um esboço de algo maior, um rascunho de ideia que, ao longo de um século, se transformaria em civilização. Mas se olharmos de perto a tela esticada, a estrutura de madeira, as cordas entrelaçadas, a verdade se revela: ele voou. Sem alarde, sem plateia, sem bandeira de largada. E é nessa simplicidade que reside a essência da história. Não se trata de como o homem alçou o voo, mas de como o fez sozinho, sem manuais, sem patrocínios, sem privilégios, apenas com a mente, as mãos, a paciência e um vento que não precisava ser vencido, mas compreendido. Quando tudo deu certo, eles simplesmente seguiram trabalhando. Porque o mais importante já havia acontecido, tinham feito o impossível se render.
e partiram em silêncio, sem olhar para trás, deixando para trás apenas um caminho e uma marca na areia, aquela que nem o vento do oceano conseguiu apagar.